Fala, galera, tá começando mais um Fuck Up Nights. O terceiro episódio, Rebeca. Olha só, sobrevivemos. Estamos sobrevivendo, É hein? isso aí. É a tendência, é aquela dica do cara de academia, né? Se você faz 90 dias consecutivos, daqui 90 te pega o ritmo. Em algum momento, né, vai ter que pegar. Mas, porra, academia, nessas horas. Que é aquela coisa de ser 90 dias. A constância, é isso aí. Então estamos mantendo a constância aqui. E na semana que vem, vocês não só vão ver nossas duas carinhas aqui, já vai começar a rolar os convidados aqui dentro do Fuck Up. Porque a gente não quer queimar filme, né? Tá começando agora, né? Fica meio... Exato. Vai ter mais gente aqui pra falar de fracasso, hein? Pra compartilhar bastante. Gente, pra quem não conhece, né? Eu vou parar, um certo episódio eu vou parar de falar isso. O Fuck Up, na verdade, é uma franquia de mais de 89, 86... O quê? 60 países! 60 países, é coisa pra caceta. Nem isso tá em tudo, tá na Copa, né? Quantas tudo na Copa? São 20? Caraca, é muito mais do que jogador, time de Copa. Isso aí. E não só de fracasso a gente fala, né? Aqui é fracasso, mas com conceito. Porque tem gestão de falhas, resiliência e cultura de aprendizagem. Que é tudo, cara. Essa é a fórmula secreta do Fuck Up Night, né? Então já tá dando aqui a Fuck Up pra vocês aí. Hoje tá complicado. Não estamos bebendo, Isso aqui não é vodka. É por isso que água. tá difícil hoje, É que vai ter um evento que vai fracassar nesse sábado. Eu tenho... Tô preocupado. Então é isso. Aqui o álcool. Nem só de fracasso vive o homem. É verdade. E aí o fracasso é importante. Tem que saber absorver aquilo ali ou tentar fazer melhor ou não fazer nunca mais, né? Eu acho que isso é importante. Alguma coisa a gente vai aprender dessa merda. E hoje quem vai pra Berlinda é a nossa parceira aqui, a nossa amiga Rebeca. Hoje que eu tô aqui, ó. Para começar o bate-papo aqui no Fuck Up, a gente vai fazer aqui essa pergunta que a gente vai fazer para todos os convidados da gente, Rebeca. Se o seu fracasso pudesse falar, o que ele diria? Primeira coisa, para de ser trouxa, Rebeca, otária! Ia ser a primeira coisa que ele falaria. Esse otária no final, ele... Nossa senhora, muito, né? Depois de tanto tempo, tem coisa que até hoje eu tenho que aprender. Para de confiar nos amiguinhos! Exato, para de ser otária, seu idiota! Essa tá bom. Ai, vamos lá pro começo, que hoje é exposição total. Total. Você não sabe o que aconteceu na minha da semana. Tinha gente que não sabia o que eu fazia. Deu umas merda. Então, quer saber? Vai assistir outro episódio. Não teve filme pornô na minha história, mas, pra quem não viu, volta pra conferir, porque a história do filme pornô foi interessante. Então, vamos lá. Eu nasci em Recife. Comecei minha trajetória lá, né? Nasci em 1990, cresci em Recife e vim morar quando eu estava adolescente aqui para o estado de São Paulo. Então, eu vim morar com meu pai, eu tinha 14 para 15 anos, Caramba. mais ou menos. E foi a primeira história de fracasso que eu considero isso, porque foi um momento muito difícil na minha vida. Difícil por quê? Foi o primeiro entrave ali que eu tive, de aceitação pessoal e também problemas familiares. Então, era uma época que eu tava... Não é nem descobrindo, né? Que não existe esse negócio de descobrir que a pessoa é gay, sapatão, nada. Então, era um momento que eu tava tentando aceitar coisas que eu sentia, eu não sabia dar nome para aquilo, e eu não tive um bom relacionamento com a minha mãe nesse momento, e aí foi meio que o meu primeiro passo fora. Vai pro mundo, porque é aqui que você não vai ficar. Então, eu acabei vindo morar com meu pai aqui em São Carlos, e foi aí que começou... É até meio difícil falar dessa parte da vida. Eu falo meu primeiro fracasso porque dali eu já fiquei meio sem chão. Pensei, porra, a vida já é tão difícil. E aí, o que eu vou fazer agora? Com 15 anos de idade. Com 15. Então, eu morei em São Carlos desde então. Faz pouco tempo que eu tô em Ribeirão Preto. Cresci com meu pai, estudei lá e tal. E assim, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Comecei a trabalhar com 16 anos. Comecei a trabalhar no camelódromo. Eu vendia DVD pirata nessa época. Você fazia cópia ou você comprava os DVD pronto? Ia lá Não, eu trabalhava numa lojinha. Na lojinha já? Tipo, tinha aquelas barraquinhas, porque lá em São Carlos tem um camelódromo e tem um monte de barraquinha. Sim. Tipo, um quarteirão de barraca vendendo de tudo. Então, uma das barraquinhas vendia DVD pirata. E eu trabalhava lá. Funcionava os DVD, pelo menos?
Alguns Porque tinha uns voltavam, problemas- né? tinha Tinha uns aquele problemas negócio, tinha todo um procedimento, cara. O negócio não funcionava, mas a galera voltava, tinha troca, tinha um tempo de garantia. Nossa, era que coisa- organizado. A galera vendia Experiência bem. do cliente ali. Era eu e mais algumas pessoas trabalhando. Então, tipo, era uma barraca que parecia um ovo, mas tinha pelo menos umas 3 vendedoras ali Caramba. para atender os clientes que chegavam. Então, eu trabalhei com isso. Com 16 anos eu já estava trabalhando, estudava. E aí deu uma merda muito grande, porque meu pai também trabalhava vendendo DVD nessa época. Ele, a esposa, todo mundo vendia DVD na Era família, né? da Era- pirataria. E aí Era a ele turma do Jack Sparrow. foi ali. embora porque começou a decair a questão da venda do DVD e do CD. O pessoal já estava naquele hype de pendrive e outras coisas. Já tinha diminuindo bastante as vendas. Meu pai acabou indo para São Paulo e eu fiquei sozinha em São Carlos. Tipo, porra, agora eu tenho 17 anos, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso pagar aluguel, tudo. E aí fui procurar trabalho, era difícil procurar trabalho, foi na mesma época que eu ainda estava estudando, estava finalizando o 3º ano, isso, meu pai indo embora, eu tinha acabado de passar na faculdade, o que eu ia fazer, né? A primeira faculdade que eu passei foi Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O IFSP não era IFSP antes, não sei se vocês sabiam disso não, chamava Cefep, Cefet, não lembro direito a sigla agora. Quando eu passei em análise de desenvolvimento de sistemas, meu pai tinha ido embora, quando eu precisava me sustentar, eu comecei a trabalhar fazendo bicos. Então, além de ainda pegar um DVD ou outro para vender, eu ainda fazia bico em lugares para trabalhar, tipo, em bar, essas coisas, e também comecei a pegar alguns freelas de designer para fazer, porque eu já tinha feito curso de Photoshop, essas coisas, eu mexia com isso. Então, foi o primeiro momento que eu falei, cara, eu não vou conseguir ganhar dinheiro trabalhando em lugar nenhum, vamos fazer alguma coisa aqui. Foi quando surgiu minha primeira ideia de negócio, que era começar a atender umas pessoas da região prestando serviço de fazer artes para, na época, eles postarem no Facebook. Então, capa de Facebook, post para poder postar nas redes sociais e tal. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Só que não era fácil, né? Eu não entendia primeiro nada de negócio, eu tinha que estudar ainda à noite e eu levava muito calote, porque eu não sabia fazer gestão de nada. E a galera tinha mês que pagava e mês não. E aí tu ficava com vergonha de cobrar? Que é sempre como assim é que o início, cobra? né? Tipo, parece que a pessoa tá te fazendo um favor por te pagar por Sim. alguma coisa que você tá fazendo. Você tem vergonha, né? Lá no Rio a gente não tem esse problema, cara. A gente contrata uma equipe boa. A galera entra na empresa, tira tudo da galera, tipo assim, paga de alguma forma. A turma lá é muito boa no Rio de Janeiro. Eu tinha vergonha, né? Até hoje, até pra cobrar, já é. Hoje em dia a gente tem todo um processo e tal, mas eu tinha muita vergonha de falar, cara, você tá me devendo, me paga essa porra, e não ia acontecer. Eu levava muito calote, aí falei, preciso arrumar alguma coisa pra fazer, porque eu não tava mais conseguindo nem pagar o aluguel, nem pagar o passe do ônibus pra ir pra faculdade, tava começando a ir a pé e o negócio tava ficando me desgastante. Até que chegou um momento assim que eu não tava conseguindo levar e eu larguei a faculdade. Larguei a faculdade, já estava no 2º ano. Eu falei, eu não vou conseguir concluir isso aqui, não. E aí eu considero que foi um dos segundos fracassos, porque minha mãe não tem dinheiro, meu pai não tem dinheiro, nunca ninguém me ajudou com nada. E a única coisa que eu tinha na minha cabeça é, eu preciso estudar ou fazer alguma coisa para ver se eu consigo arrumar um emprego ou uma outra oportunidade. E não rolou. Então, na hora que eu larguei a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar o passe de ônibus, que na época era bem mais barato do que é hoje, eu falei, cara, eu acho que isso aqui não é para mim, não. Acho que eu vou ter que fazer alguma outra coisa da minha vida, porque eu não nasci para esse lance de estudar, não. Então, vamos fazer alguma outra coisa, buscar algum serviço aí que consiga me pagar algo. Aí, minhas amigas me indicaram e eu arrumei um trampo no pet shop, na época. E aí eu lavava cachorro. Eu não tinha formação nem estudo de nada para lavar cachorro, mas eles me treinaram uns dias, eu aprendi e fui. É isso aí, só não deixa o cachorro te morder ou não deixa o cachorro Eu morrer levei afogado. mordida, viu? Levou mordida? Sinal que eu não era tão boa assim. Mas deve ser complicado dar banho em cachorro. E sobrava pra mim, como eu era novata, dar banho em gato, né? Puta, aí é foda. Não, aí não tem jeito. Pra terminar de me lascar, era isso. O gato é mais difícil, porque Muito gato, mais. primeiro, ele não gosta de água. Segundo, tipo, eu tinha que segurar e tentar lavar, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, e não rolava. E o gato tem 4 patas, você só tem 2 mãos pra tentar administrar todo
Exato. Então, eu passei mais de 1 ano, cara, trabalhando nesse pet shop. Só que eu ganhava muito pouco na época. Então, ainda a vida era muito difícil. Tinha dia que eu não tinha direito o que comer. E as meninas, como trabalhavam lá comigo, traziam marmita, essas coisas. E nisso eu fui me virando e vivendo. Só que eu já tinha desistido de qualquer outra coisa. Já tinha desistido de pegar serviço por fora, já tinha desistido de vender alguma coisa, de estudar, inclusive. Porque, sei lá, que porra tava passando na minha cabeça. Eu acho que eu tava muito desesperada e eu me vi muito no fundo do poço. E aí, o que aconteceu comigo? Eu sofri um acidente no pet shop. Você tava dando banho no leão ou alguma coisa assim? Não, cara. Era um chau-chau, mas não era quase um leãozinho. Não, aquilo ali é um diabo da Tasmânia. Só que não tinha muita infraestrutura, tá ligado? No lugar. Naquela época não tinha nem que ter câmera ainda, nem nada. Hoje em dia os pet shops, eles têm câmera e tal. E aí eu escorreguei. Eu tinha... Na época eu usava um chinelo muito velho e ele era liso pra caralho. E aí eu escorreguei, machuquei o braço, sabe? Fiquei um tempo sem conseguir trabalhar, porque luxou e eu botei a talinha, as coisas e tal. Fiquei uns 30 dias, 30 e poucos dias sem conseguir trabalhar e tal. E aí eu precisava voltar a trabalhar, eu tava desesperada, porque eu falei, cara, eu não sou registrada, eu ganhava por produtividade, então eu só ganhava pela quantidade de cachorro que eu lavasse no mês. E aí já começava a merda, né? Eu não tava trabalhando, eu ia voltar e não ia receber nada, então eu ia ter que trabalhar que nem uma louca pra ver se eu compensava o mês seguinte. No dia que eu voltei, o dono do pet shop, aquele gente fina, um abraço pra você, meu querido. Vamos ligar pro pet shop? Vamos fazer um trote por Aquele corno. Virou pra mim e falou, Rebeca, você sobreviveu 30 dias sem precisar trabalhar, Rebeca. Significa que esse lugar não é pra você. Significa que você não precisa muito disso, Rebeca. Ele é um coach, ele foi um coach, né? Ele foi um motivacional de cu ali, bem forte. É um coach quântico. Então, assim, Rebeca, você é uma mulher inteligente, Rebeca. Você vai estudar, não precisa você ficar aqui. Você sobreviveu 30 dias, isso aqui não vai fazer diferença na sua vida. Então, eu tô te demitindo para que você consiga prosseguir na sua vida. Eu, puta. Demitida, sem CLT, sem porra nenhuma, sem salário, com o braço inchado ainda, toda cagada. E fiquei assim, tipo, na hora que ele falou isso, eu não tive nem reação na época. Eu fiquei assim... olhando, do jeito que eu tô te olhando aqui, eu fiquei assim, meia hora, eu acho, olhando pra cara do cara, ouvindo o coach ali no fundo da minha memória e pensando, cara, não é possível isso. Não tô acreditando. E quando aconteceu isso, eu falei, fudeu. Primeiro que eu já larguei a faculdade. Segundo, eu não tô fazendo mais nada da minha vida. Eu tô me matando por mês pra ganhar, tipo, 500, 600 reais. E o cara me manda embora. Eu sou uma merda mesmo. Eu sou muito incompetente. E, tipo, como é que pode isso? Só que na época eu era muito nova e eu não tinha noção nem de direitos, nem de nada. Então eu não passou na minha cabeça, tipo, como que ele tá me mandando embora? Eu vou processar ele ou algo do tipo, sabe? Eu só conseguia pensar assim, porra, eu fracassei em mais alguma coisa da minha vida e agora eu não tenho mais o que fazer. Aí pra terminar de melhorar a situação. Saí de lá, aí, tipo, fumando um cigarro, meio desolada da vida. Eu lembro que eu andei até a rodoviária, fiquei lá sentada, porque na época a menina que eu namorava ia pegar um ônibus pra vir pra Ribeirão, que ela morava aqui e ela estudava em São Carlos. Aí, sentada com ela e conversando, ela virou pra mim e falou assim, você sabe, né, que o dinheiro que minha mãe e meu pai dá pra mim pra eu poder gastar aqui no mês, não dá pra eu dividir com ninguém. Então, já mandou isso porque eu nem tinha pedido dinheiro. E virou e falou, e assim, né, eu tô acabando minha graduação, eu não posso passar o resto da minha vida namorando uma pessoa que lava a bunda de cachorro. Mentira. Juro. E, cara, eu já tava toda cagada. A gente tem que botar um nome dessa galera, a gente tem que fazer um ranking. Eu acho que a gente tem que montar um mural aqui com o nome de cada um que fudeu a gente. E, tipo assim, a gente tem que numerar e ver, cara, se alguém consegue ter aquele grau pior. Que filha da... Não sei quem foi o pior desses dois agora. Eu acho que o dono do pet shop foi até legal contigo, cara. Ele foi até o meu motivador. Foi teu motivo de verdade. Caralho, que filha da puta. E aí, assim, eu fiquei pensando assim, porra... Tipo, eu já tô com o emprego cagado, já tô sem dinheiro, ainda vou passar pela humilhação de que eu tenho que lembrar que o dinheiro não é meu. E eu nem pedi...
E ainda a pessoa fala que não dá pra ficar com uma pessoa que lava a bunda de cachorro. Então, agora vamos pra parte boa de tudo isso. Eu vi esse monte de merda, eu fiquei no lixo, foi péssimo pra mim. Essa história eu acho que eu nunca nem comentei com a minha própria irmã a respeito dessa frase específica. E aí depois eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E juro, depois de levar tanta porrada, parece que virou uma motivação mesmo, porque eu me senti tão humilhada e envergonhada por ter fracassado em mais alguma coisa e por chegar de novo numa situação muito ruim, que eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de pagar onde eu estava morando. Meu pai, quando aparecia, porque ele também estava numa situação muito ruim, ele me mandava um trocado e tal, mas eu não tinha para quem recorrer. Aí, estava no processo de acabar as inscrições para o ProUni. Não é ProUni, não, era SISU. SISU, que aí, se você não passa na federal, você tem a possibilidade de fazer o ProUni depois. Aí eu pedi dinheiro emprestado na época, fiz a inscrição, e não dava para eu pegar o... Eu nem sabia direito como que eu fazia para não pagar a taxa. Acho que você tinha que estar estudando, alguma coisa assim do tipo. Aí peguei o dinheiro, fiz a inscrição e tirei nota e fui tentar. Nesse meio tempo, fiquei fazendo um bico ou outro, fiz a prova sem estudar e eu consegui uma nota ok. E aí eu consegui passar pelo SISU de novo no IFE, que era para fazer a mesma coisa, só que eu não optei por isso. Eu disse, cara, eu não vou mais voltar para fazer uma coisa que eu já não concluí antes, sei lá, eu estava meio traumatizada. Eu falei, eu vou para Ribeirão, eu ainda com essa moça que na época tinha me dito isso, para você ver como eu me valorizava. E aí ainda acabei vindo para Ribeirão Preto depois de um tempo. Eu fui aprovada aqui no ProUni, que foi quando eu comecei a estudar no Moura Lacerda. Caramba. Só que eu não tinha nenhum tostão. Então o que eu tive que fazer, tipo, em 15 dias, arrumar algum serviço, independente do que fosse. Então arrumei um call center de cobrança, que aí na hora eu vim para cá, para Ribeirão, e aí eu fiz todos os testes, passei pelo processo seletivo, eles me aprovaram. E aí eu já vim, comecei a trabalhar e no mês seguinte eu já ia começar a estudar. Então, com esse trabalho, a promessa do trabalho, eu arrumei emprestado um dinheiro para poder pagar a entrada de um quartinho que eu aluguei para dormir e fiquei lá. E foi uma merda, né? Foi uma porcaria. Primeiro porque eu morava num quartinho na casa dos outros, que eu não podia nem usar a cozinha e mal usar o banheiro. Então, eu pagava um valor mensal, mas eu tinha que ficar dentro do quarto mesmo, meio que trancada, porque eu morava com mais 2 moças e elas não queriam nem que eu usasse a cozinha. Que isso? Então, era uma merda de fato, só que foi o lugar mais barato que eu achei para poder passar o início do tempo até eu receber e procurar outras opções. Comecei a estudar e no primeiro dia que eu comecei a estudar, eu passei de primeira com a bolsa. A bolsa só tinha 2 vagas. E aí tinha uma galera concorrendo para a bolsa. E eu passei em primeiro lugar e peguei a bolsa. Eu lembro de um dos meninos que não conseguiu pegar a bolsa, que ele teve que fazer um financiamento depois e tal, que ele virou para mim e falou, se você desistir da bolsa, eu te mato. De primeiro eu falei, que bom, né? Uma sala com 50 homens, quase nenhuma mulher. Eu falei, já cheguei assim, fazendo amizade. Uma fonte motivadora. Exato, foi ótimo. Já não basta a bunda de cachorro lá atrás, agora eu já voltei aqui, ó, com a promessa de levar um cacete se eu desistisse. É bom pra me lembrar, né? Assim, ó, não esqueça, você desistiu lá atrás, agora se desistir, perde um dente. E aí, cara, eu continuei e pensei, preciso fazer alguma coisa. Trabalhei em call center, trabalhei na Tenta, trabalhei nesse call center de cobrança, só que eu não tinha tato para aquilo. E eu gostava de coisas criativas, eu falei, eu vou voltar a me aventurar. Se eu conseguir me aventurar e conseguir tirar mais do que eu tô tirando nesses lugares, melhor para mim. E aí o que eu fiz? Comecei a bater em empresas. Tipo, recebi uma indicação para atender uma oficina e aí eu comecei a ir em empresas. E eu comecei a ofertar tanto o serviço de cuidar das redes sociais das pessoas, já com as artes, quanto o serviço de cuidar dos computadores, porque eu já mexia com essa parte técnica. E nisso eu fui fazendo um dinheiro e consegui, né, me manter melhor no mês e acabei voltando a empreender. Formalizei a empresa, abri a empresa certinho. Já era o 3º negócio que eu estava mexendo.
E eu pegava site para desenvolver, mexia com manutenção de computador. Se aparecesse design, eu estava fazendo também. Era tipo um Severino. O que aparecesse, eu estava fazendo. A menina de aluguel. Exato. A DAS eu não pagava. Mas o serviço que aparecesse, eu estava ali. Exato. A emissão de notas sempre era a mesma coisa. Tudo com páginas eletrônicas. Mas o que eu estivesse fazendo, eu estava topando. Cara, eu consegui me sustentar assim por boa parte do tempo que eu estava estudando. E aí eu fui tocando, comecei a levar uns calotes, mas apareceu uma puta oportunidade. Aí lá vem outro case maravilhoso. Uma empresa entrou em contato comigo, que tinha encontrado, né, o meu site na internet, e falou: eu tenho 3 empresas grandes em Ribeirão para você atender e eu te pago mensalmente. Eu sou terceirizada deles e eu vou te terceirizar para atender, tipo, manutenção de computadores. Cada máquina que você for visitar e der manutenção, você ganha a hora trabalhada R$80. Tá bom. Isso há uns anos atrás. Tipo, e aí eu montei até a equipe, porque eu ia atender as redes do Bradesco, eu ia atender GTV, eu acho que chamava GTV na época. A GTV. GTV, sim, GTV. GTV. Que é lá do pessoal do Sul, lá. E atender outra empresa que agora eu não lembro o nome, mas eram 3 empresas que tinham bastante pessoas trabalhando e que tinha... GVT, um negócio assim. De internet. De internet. GVT. E tinha bastante gente trabalhando, bastante gente com máquina, e eu ia ganhar por máquina, por hora e tal. Eu até contratei gente para atender junto comigo. Então, quando eu ia para uma central, eles iam para outra, e isso durou uns 3, 4 meses. Primeiro mês deu certo, pagaram. Depois eu não recebi, nunca mais. A terceirização da terceirização é a pior coisa do mundo. Exato. Aí, pronto, me ferrei. Tive que fechar a outra empresa, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar as pessoas. Tive que trabalhar por fora para conseguir pagar as pessoas, porque eles tinham trabalhado e não era justo. Nada a ver com isso. Exato, e até hoje eu não recebi. E não vou receber provavelmente nunca, porque terceiro de terceiro é tipo, você que se foda. Você não tem o que fazer. Construção acontece na construção civil isso, Exato. Né? A construtora contrata um mão de obra terceiro, e no final... Cara... E é sempre isso, tipo, alguém vai pegar um contrato grande, aí subcontrata outro, que subcontrata outro e... Porque ele já pegou o dinheiro lá em cima, já tem o dinheiro aqui embaixo, vai tentar botar aqui e depois mete o pé. E quem tá lá na ponta se ferra. Então, tipo, pro cara tá me ofertando R$80 a hora pra mexer com isso, imagina quanto que ele não cobrou lá na ponta. Aí, se não cobrou bem, já não me pagou mesmo, aí o serviço foi prestado. Mas eu não consegui aguentar porque eu não tinha nem capital. Então, foi outro fracasso. A empresa eu tive que fechar e parei de atender os serviços e fui trabalhar. Aí eu falei, cara, eu vou daqui a pouco terminar a faculdade, né? Eu já estava indo pro 2º ano. Aí eu falei, eu fiz tecnólogo, então é uma faculdade mais rápida. Aí eu pensei, eu vou então ver se eu acho um estágio, alguma coisa na área, porque depois eu consigo arrumar um emprego. E pensei novamente, esse negócio de empreender não é pra mim, cara. Não é possível. Toda vez que eu boto a mão para fazer um negócio, alguma coisa, eu faço alguma cagada. Porque de gestão não sei porra nenhuma. Eu sou técnica, mas eu pensava na época. Hoje eu já estudei, fiz bastante coisa, mas eu não entendia nada de gestão mesmo. Eu ia pelo tato. Fazia dinheiro e às vezes perdia tudo e tava indo. Então, aí eu falei, não, eu vou estudar. Então, foda-se. Agora eu vou procurar desenvolver alguma habilidade que eu acredito, vou escrever um projeto, vou fazer iniciação científica, vou fazer estágio, a porra toda, vai que eles me pagam uma bolsa, aí eu consigo pagar pelo menos o mínimo do mês e um cliente ou outro ainda eu já tinha de manutenção de site, aí ia dar para pagar meu aluguel. E aí eu fui em busca de fazer estágio, fiz uma provinha na época e comecei a fazer estágio na Secretaria da Educação em Sertãozinho. Então eu saía de Ribeirão, pegava o busão, só que eles pagavam tudo certinho, né? E aí eu fazia estágio lá e voltava à noite para estudar. Ganhava muito pouco, mas pelo menos todo mês pingava o dinheiro. Ali certinho. Exato. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque só esse estágio não vai me garantir depois nenhum emprego. Eu estou fazendo uma faculdade particular, não que seja ruim, mas as pessoas elas já olham para a gente de uma maneira diferente, principalmente na área técnica. Então, eu falei, vou fazer uma iniciação científica. Aí bateu no primeiro ponto. Dentro lá do centro universitário, Moura Lacerda, ninguém nunca tinha feito iniciação científica na área técnica.
né? Tinha todas as outras áreas, a arquitetura, tudo que é super forte lá, direito, administração, mas a área técnica não tinha nenhuma, não tinha ninguém de TI fazendo isso. E aí eu fui atrás dos professores. A maioria dos meus professores eram todos da USP, vindos de lugares muito renomados e tal. E aí eu fui atrás dele, falei, eu tenho uma ideia de projeto. Eu escrevi, eu lembro de passar o final de semana escrevendo um negócio, cheguei nos professores e falei, eu quero fazer uma iniciação científica, vai abrir, tipo, o edital encerrava daqui 2 meses, eu já tinha escrito, eu estava atrás de um orientador. O primeiro virou para mim e falou assim, então, se você quer fazer iniciação científica, você tem que fazer um curso de ciência da computação. Você está fazendo tecnólogo, esse aqui não é lugar para você fazer estudo acadêmico. Então, não topou. O segundo virou e falou a mesma coisa. Você nem tem tempo para poder fazer um bom estudo. É pouco tempo para você conseguir elaborar alguma coisa. O terceiro, a mesma coisa. E foi só indo. Só homem também tinha na época. Não tinha uma mulher para eu bater e dizer, misericórdia, tem pena de mim, me acode aqui, nada. E aí, até que eu cheguei em um dos doidos lá, virei pra ele e falei assim, o negócio é o seguinte, eu até alterei o nome nesse dia, porque o professor trabalhava com bioinformática. O nome do título do meu projeto não era porra nenhuma de bioinformática, mas eu falei, eu vou botar o nome da tal da bioinformática, quem sabe, né? Ele pode aumentar o ego dele, alguma coisa assim. Aumentou, funcionou. Olha. Eu botei bioinformática e falei, professor, eu quero estudar bioinformática, vamos? Ele topou. E aí ele virou meu orientador, a gente escreveu o projeto, eu submeti, fui aprovado e ganhei uma bolsa. A bolsa que eu ganhei na época foi de R$250 por mês. Que isso? Só que era 250, mas o que eu ganhava lá fora já dava para eu pagar alguma coisinha. Sim. Então, para quem não tinha nada, tava ótimo. Nossa, bolsa R$250. R$250. E foi a primeira bolsa de um curso de tecnologia que eles aprovaram lá dentro. Então, eu passei 1 ano trabalhando nesse projeto de iniciação científica. E veio motivação de tantos nãos que eu ouvi, porque disseram que eu não ia conseguir fazer. E aí eu fiz uma puta iniciação científica com 500 horas trabalhadas, eu tinha que dar aula de final de semana, desenvolvendo um software na área da saúde para fazer avaliação em idosos. Caramba. Para ver se melhorava a qualidade de vida deles, escala geriátrica, com base na aprendizagem de utilizar a tecnologia. Então, eu tinha que dar aula, tinha que coletar os indicadores, desenvolver o software, trabalhar com a equipe da área da saúde para poder fazer a análise. E daí veio o meu primeiro projeto na área da saúde, que foi da onde eu embarquei depois. E esse projeto, ele teve resultados muito bons, né? Os indicadores foram ótimos e eu fui premiada com esse projeto. Legal. Então, eu recebi o prêmio, o primeiro ano que teve prêmio, então tinha projetos de todas as áreas e o nosso foi o que conseguiu ser premiado. Então, ganhou na época o orientador R$1.000 e eu ganhei R$1.000. Eu lembro que na época eu ganhei os R$1.000, eu quase chorei. Você acredita? Eu não tinha um tostão e aí eu tava pensando assim, cara, o que eu vou fazer com R$1.000? Eu vou comprar uma roupa, porque fazia tempo que eu não comprava uma roupa e eu acho que hoje eu vou comer alguma coisa diferente. Tipo, eu tava pensando como é que eu ia gastar o negócio e eu tava achando muito dinheiro, assim, porque fazia muito tempo que eu tava numa recessão gigantesca. E aí eu fiquei muito feliz, comemorei e tal. Mas aí já veio dar merda depois de novo, né? Ia terminar a graduação e eu tava naquele momento pensando... O estágio ainda... O estágio tava encerrando. Sim. Eu ia pros finalmente, porque já tinha dado tempo e aí tava para acabar o ano já. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu tô no estágio, eu ganhei a premiação, mas eu não tenho emprego ainda, não sei direito o que eu vou fazer. Gostei desse lance de mexer com tecnologia e saúde, mas o que eu vou fazer depois disso? Não faço ideia. E aí, depois que eu ganhei o prêmio, me convidaram para fazer parte de um projeto que também era meio acadêmico, só que dentro de uma empresa que estava lá no Supera Park. Então, foi aí que eu saí da graduação e comecei a trabalhar no Supera. Eu comecei a trabalhar numa bolsa CNPq na época, sim. Que era tipo uma estagiária nessa bolsa do CNPq High na empresa. E aí, eu fazia pesquisa, trabalhava todos os dias e tal. Dessa bolsa, eu pulei depois para a parte de ser sócia da empresa. Eu fui crescendo lá dentro, tudo. Tive bastante visibilidade. Cheguei até a direção da empresa. Só que foi uma das empresas que eu até apresentei no Inova naquele dia, que é um case que me ensinou muito, mas que também
me mostrou assim que eu tinha muita coisa para aprender na vida. Então, hoje eu entendo bastante de produto e eu trabalho com esse formato, né, de operação. Mas na época a gente passou, só para vocês terem ideia, 5 anos desenvolvendo uma tecnologia que se dizia inovadora quando eu comecei a trabalhar, e a gente nunca fez validação com nenhum cliente. Foi, eu lembro que você tinha falado. 5 anos. 5 anos desenvolvendo uma coisa que ninguém nunca nem olhou, nunca nem ninguém pôs sabia, a mão, parecia nada. Um objeto secreto, Não, né? não sabia, primeiro porque como eram todos muito técnicos, ninguém nem sabia explicar o que estava fazendo. Não, até eu não sabia explicar. Na hora que a gente ia falar, pareciam uns robozinhos conversando. Não, porque estamos trabalhando com interoperabilidade, pipipi, papapá, umas palavras difíceis do cacete, que eu falo, gente, hoje, fazendo a retrospectiva, eu penso, como é que eu ia vender aquilo? Jamais. Não, modelo startup ainda. Vamos falar sério, você já teve startup, o que você precisa fazer para vender alguma coisa? Você tem que falar Tem que simples. falar simples. Você tem que tentar traduzir uma coisa que nunca existiu. Aquilo nunca foi importante pro cara, o cara sempre viveu sem ter aquele produto, você vai tentar empurrar alguma coisa pro cara, Exato. falar que vai melhorar a vida do cara. Tu tem que ter uma linguagem, cara, isso aqui vai salvar a sua vida, ou isso aqui vai te dar dinheiro, rios de grana, né? Eu acho que, Rebeca, o grande problema da startup, e o grande problema, eu posso dizer uma coisa assim, cara, eu fico muito feliz com o governo federal, a gente vem da época de Fernando Henrique, com um projeto do CNPq, todo esse processo. Aí você vem Lula, quando ele reforça todo esse processo. Não estou falando aqui não estou querendo falar de política, mas a gente viu presidentes querendo apoiar nisso, mas a gente volta lá no passado da vida da gente, que é o seguinte, não adianta nada eu dar bolsa de estudo ou dar bolsa de pesquisa sem eu ter uma base de estudo para a pessoa saber administrar um dinheiro, Sim. saber tentar como vender um produto de empreendedorismo. Eu fiquei muito feliz. Esse final de semana a gente recebeu uma visita lá na empresa da escola de Luiz Antônio, municipal de Luiz Antônio. As crianças queriam fazer um podcast, a gente foi lá e abriu espaço para elas fazerem um podcast gratuito lá. E a gente descobriu que as crianças têm aula de inovação. Nossa, isso Eles parece aprendem até a fazer surreal, Canva. né? Perfeito. A garota tem 14 anos, 13 anos de idade, eles estão aprendendo a fazer Canva, saber como fazer modelo de negócio. Cara, eu fiquei impressionado. Então, assim, eu acredito que vai ter uma mudança. Né? Tem que ter, né, cara? Tem que ter, porque isso que você falou é real. Eu não tinha nenhuma educação financeira, primeiro porque eu não tive referência em casa, segundo, uma pessoa que passou fome, que não tinha condições de nada, como que ela vai ter o mínimo de educação? Você está preocupado em sobreviver. Sim. Você não vai estar preocupado em entender como é que você vai fechar o mês, fazer conta e tal. Você vai vivendo conforme dá. E na escola, estudando em escola pública, etc., você não tem. Tinha dia que eu não tinha aula. Tipo, tinha dia que a gente ficava lá dentro e não tinha professor para dar as matérias básicas. Sim. Não, tipo, falar de inovação, eu não sabia o que era isso. Eu fui aprender sobre o que é inovação, empreendedorismo, de fato, sabe? Quando eu entrei no Supera. Sim. E aí, assim, aprendendo, porque participei das trilhas que eles davam, os consultores, quando tinha aquele encontro que eu participava, que eu era a única mulher, ninguém tinha saco para participar, e falava, Rebeca, vai lá. E isso foi me incentivando, eu fui aprendendo e comecei a ir buscar mais educação. Mas, cara, eu não sabia de nada. E você só sabe que não sabe de nada depois que você começa a aprender alguma coisa. E era surreal. E mesmo estando no ambiente de inovação, veja, era uma empresa de base muito técnica que estava produzindo um produto que talvez pudesse ser um produto bom para o mercado, mas que não estava fazendo validação. Ou seja, não era formato startup. Não era formato startup e não estava aplicando o conhecimento que estava adquirindo ali no dia a dia. Como você falou, você resolve um problema. Você tem que vender de forma simples para alguém a ideia do teu negócio. Então, a gente falava muito técnico. Se eu perguntasse para mim o que eu fazia, um barramento de integração. O que é isso? Tipo, eu trabalho com interoperabilidade clínica. O que é isso? É de comer isso? Exato. São termos técnicos e chatos que não trazem clareza de nada. E nisso a gente sobreviveu por 5, 6 anos com os fomentos públicos. Sim. Porque fazia os projetos científicos e o governo federal apoiava. Apoiando. Então, apoiando, a gente sobreviveu com bolsas e etc. e foi levando.
Só que chega um momento que acaba. Sim. Chega um momento que a empresa ela precisa ir para o mundo e dar resultado. E aí era praticamente como se eu fosse uma funcionária pública desde então e daqui a pouco chutaram a minha bunda e disseram, minha filha, vai pro mundo e vê o que você vai conseguir aí. Tenta vender isso aqui de 5 anos que você está desenvolvendo recebemos 3 fomentos que duraram Nossa, 5 anos. Foi CNPq, FAPESP 1, FAPESP 2, o PIP, né? PIP 1, PIP 2. 3 mil? O PIP 2, se eu não me engano, foi 200 mil. O PIP 2, quase 1 milhão. E o PIP 1, 200 mil. E o CNPq, eu acho que 60 mil. Por aí. Era pouquinho o RAI na época. Mas durava bastante tempo porque a bolsa era pequena e as pessoas ficaram locadas. E hoje o projeto seu está engavetado dentro de uma universidade que comprou? Como é que ficou o projeto? Então, o projeto fica para a empresa, Fica para a empresa, mas a empresa é de quem? A empresa hoje é do sócio que ainda toca ela e eu saí da empresa. Vocês continuaram mantendo a empresa ainda? Depois que a FAPESP encerrou, a gente foi fazer produto. Então, foi quando surgiram ideias que eu me senti mais confiante, porque eu já estava estudando produto, questão de design, modelo, né, processo, tudo. Eu falei, vamos lançar produto. E aí a gente meio que criou uma spin-off da empresa principal, porque ela tinha uma puta base tecnológica, mas que a gente não sabia usar pra porra nenhuma. Sim. E aí começamos a criar produtos para vender. E esses produtos começaram a receber aporte. Então eu ia para rodada de investimento, eu fazia pitch. Foi quando eu comecei a aprender. Encorpar esse produto para ser venda. Exato. Quando eu comecei a entender o que é negócio. Quando eu comecei a de fato sentir na pele. Porque até então, não que eu estivesse brincando, mas eu não estava vivendo a vida de uma empreendedora. Sim. Eu estava vivendo de fomento público, que é ótimo para startup, claro. Mas eu não estava no jogo. Não estava. Não estava, porque eu não estava conversando com o cliente, eu não estava fazendo venda. Foram anos muito tranquilos de conforto. Porque se o empreendedor ele não está lá fora apresentando a ideia dele, debatendo, vendendo e falando do que ele pode resolver, ele não está empreendendo de fato. É zero. Você está criando uma ideia da tua cabeça para tentar colocar em prática, acreditando que vai existir alguém que vai comprar aquela ideia milionária sua. Como se você fosse muito especial. Sim. Mas, tipo, cara, lá fora tem muita gente com muito dinheiro que pode fazer o que você tá fazendo em 2 segundos. E não tem nada a ver isso aí que você tá desenvolvendo. Eu tive um conhecimento de uma empresa aqui de Ribeirão Preto e desenvolveram um processo eu acho que de adubo. Não sei o que eles fizeram. Só existem 3 lugares do mundo que tem esse projeto que eles fizeram. Mas o que eu percebi do projeto que eles estão fazendo, é que esse projeto não foi testado ainda no Brasil. A gente precisa ir para a Argentina, a gente precisa ir para outros lugares para fazer isso. Por que não testa aqui? Exato. Não, porque ninguém vai dar valor. Cara, menos que ninguém dá valor, vai testar. Assim, o que eu falo quando a gente fala de startup, para mim, eu acho que todo mundo lá do Avocado fica me zoando. Quando eu falo de startup, me dá uma tremedeira, me dá um ranço de vez em quando a gente fala de startup. É porque a galera quer viver num mundo de conto de fada. Que não existe mais. E agora acabou, né? Muito, acabou de verdade agora. De vez, porque não chega mais investimento só porque você teve uma ideiazinha de aplicativo. O cara quer que já tá vendendo alguma coisa, tá faturando. Quantos funcionários você já tem? Tá muito mais difícil. Pra tentar conversar. E o que aconteceu porque tantas pessoas fizeram essa merda que aconteceu hoje. A galera pegava dinheiro sem fazer porra nenhuma, o dinheiro ia embora e o investidor ficava a ver navios. Isso aconteceu eu vi em São Paulo, eu conheci quando a gente estava em São Paulo apresentando o projeto, inclusive umas rodadas do Sebrae que a gente ia lá apresentar alguma coisa, a gente via gente que recebia porra de 1 milhão, 2 milhões e pro cara sair de uma cidade para outra de avião, levava a equipe toda de avião, queria fazer alguma coisa, alugava carro. Então assim, olhava o dinheiro em vez de crescer, o produto nem estava vendido, metido nota fiscal. Então, assim, eu acho que, cara, startup antes de você botar o produto para funcionar, você tem que validar antes. Validar Sim. O quê? Vou fazer pesquisa, vou pra rua, vou ver qual é o mercado. Tem muita gente que aparece lá no Avocado e fala, pô, tô com uma ideia. Ah, tá com uma ideia? Como é que é? Conta a ideia. O cara fala, já procurou na internet? Tem 2 empresas que fazem isso. Não, não tem, acha que tem uma puta ideia inovadora. Não fez o mínimo da pesquisa, né? Aqui em Ribeirão Preto tem uma menina que me odeia. Eu descobri que eu tenho uma inimiga aqui em Ribeirão Preto. Essa menina, ela me chama pra empresa dela. Quando eu chego na empresa dela, ela já tinha letreiro na empresa dela, já tinha tudo. Não, vamos montar um portal aqui que vai fazer análise de... você vai colocar aqui, você é pintor, você vai botar tudo aqui, tua descrição todinha, a pessoa vai te procurar e aí você vai pagar. Aí eu falei... Tem uma empresa chamada Get Ninja. Que já faz isso. Faz um tempo. Cara, tem outras coisas. Tem Google que você escreve ali, tem o meu negócio e tal.
Cara, a vários garota ficou puta aplicativos, né? comigo. Ela ficou com uma raiva gigante. Não, tô te chamando aqui pra você dar uma olhada na minha ideia e ver o que a gente pode melhorar. Eu falei, mas antes você tem que analisar o que é o concorrente. Cara, essa garota nunca mais falou comigo, cara. É que assim, eu acho que isso entra depois que a gente pega um pouco de experiência e se ferra tanto que quando a gente vai fazer mentoria, a gente já consegue de fato Sim. direcionar as pessoas. Só que as pessoas, elas não querem ouvir determinadas coisas. E aí é o papel muito importante do mentor, cara. Que eu passei por vários processos de mentoria enquanto eu estava fazendo essa cagada de passar 5 anos construindo uma coisa que não estava sendo validada, onde as pessoas todas as vezes batiam na mesma tecla. Cara, vocês estão tentando vender um negócio que ninguém entende. Vocês estão construindo um elefante branco, que parece que não vai ter para onde vender, nem... Tipo, vocês estão acreditando numa promessa de um negócio que para acontecer, não sabe nem se no Brasil vai dar certo para acontecer. E todas as vezes era rebatido pela equipe, pelos sócios, tudo... como se as pessoas não entendessem o nosso potencial inovador. Tipo, como se a gente fosse... O ego tava muito era mais isso. na frente. Então, muito louco isso. eu ouvia de muita gente do Supera que aquela porra não tava fazendo sentido. Muita gente falava isso. Só que, foda-se, vocês estão errados. Somos inovadores. Estamos aqui vindo com a nova inovação do mundo. A vanguarda, Oceano Azul, né? Tipo, Oceano Azul, porra nenhuma, né? Não consegue nem explicar o que tá fazendo, vai vender pra quem? Então, cara, mas diante de toda a merda, a gente ainda conseguiu fechar um puta contrato com uma das maiores operadoras de saúde depois de um tempo. E dentro de 2 anos, mais ou menos, a empresa pela primeira vez bateu ali um faturamento de 1 milhão, 1,5 milhão, depois de tanto tempo. Já estava quase dando 10 anos de empresa e aí aconteceu isso. Só que, na hora que chegou, que esse cliente comprou a ideia para usar o serviço, pergunta se funcionava. Mentira. Não estava preparado para suportar a carga e quantidade de dados que a gente dizia que estava. Mas você nunca validou? Como é que você pode saber? Você nunca testou numa grande massa? Exato. Mentira, Rebeca. Existe uma promessa e um conceito acadêmico maravilhoso, mas tipo, porra, você não colocou em produção. Então não tem como você garantir que aquilo funciona. E aí foi quando começou o perrengue, não podemos queimar o nome, tá todo mundo fudido, e noite sem dormir, aí que a porca aperta o rabo, né? Exato, pra correr atrás, pra consertar, pro negócio funcionar. Tipo, isso tinha que ter sido feito antes. Isso é o momento... A porca aperta o rabo não, como é que é? A expressão, não é... apertaram o rabo da porca. Torcer o rabo da porca, é isso aí. Então, esse serviço que a gente passou um tempão tentando consertar, que tava dando merda, mas que hoje tá, depois de muito tempo, deu pra dar uma consertada e tá prosseguindo, era pra ser meio que uma POC, né? E POC a gente faz no início, sim, quando a solução precisa ser ali, o primeiro processo de validação, vai ver se consegue encaixar num grande ambiente para poder utilizar com alguns usuários e depois escalar. Sim. A gente pulou todas essas etapas porque éramos orgulhosos demais para olhar para o negócio e aceitar, né, direcionamento dos consultores, gente que tinha mais experiência. Os caras podiam não ter experiência na nossa área, mas eles sabiam de negócio. Eles tinham negócio, tinha mercado, sabia, exato, vivência. Cara, exato. Não é porque um cara não é um desenvolvedor de uma puta tecnologia que o cara não pode te dar um conselho. Sim. O cara entende de mercado. Claro. E quem entende de mercado ganha mais dinheiro do que qualquer técnico. Mas, na verdade, Rebeca, você falou é verdade. Hoje, se você analisa os consultores, né? O cara que está estudando todos os dias. Exato. Isso. E não é porque esse cara está estudando que ele não pode opinar na vida de um empreendedor. O cara está dando uma opinião. Cara, minha opinião é essa. Quer escutar, igual você. Recebeu várias opiniões. Não ouviu, se ferrou depois. É isso, cara. Ficou insustentável. Eu já estava infeliz naquilo porque não fazia sentido para mim. Eu estava ganhando bem, porque querendo ou não, né, tinham poucas pessoas na equipe, com o faturamento que a gente tinha atingido não era muito, mas dava para tirar um bom valor mensal para os 2 sócios na época. E, tipo assim, eu falei, foda-se, não consigo mais. Não consigo, porque tudo que eu tento aplicar de coisas que eu aprendo lá fora, nessa fase eu já tinha outras empresas, e eu queria aplicar modelo de produto, pensar em formato de negócio, simplificar a linguagem para a gente tentar vender. Eu não conseguia, porque eu era travada pelos meus sócios técnicos. Então, tipo, parecia que eu queria descomplicar algo para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa com aquela merda que a gente estava construindo fazia tanto tempo. Não que seja merda, mas enfim. Sim, não, aquele bagulho lá. Exato. E aí, cara,
não dava. Era muito entrave, sabe? Era muito difícil para conseguir qualquer coisa. Então eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso. Eu tô pouco me lixando que eu vou ficar sem nada. Eu largo hoje, amanhã eu não tenho um tostão, mas eu não tô nem aí. E foi isso que eu fiz. Tipo, larguei, não tinha mais salário, não tinha mais porra nenhuma. Eu só disse, a Thaís tá de prova nisso. Eu falei, nem era pra eu sair, porque a Thaís tinha acabado de sair do emprego dela pra empreender e quem tava sustentando as coisas em casa era eu. Só que eu virei pra ela e falei, amor, eu não consigo. Se eu continuar aqui, daqui a pouco quem não tá viva sou eu, porque é capaz de eu fazer alguma coisa comigo. E eu cheguei num nível de insatisfação tão grande que, juro, eu já tinha pensado em me matar sei lá quantas vezes. Porque eu não via sentido no que eu estava fazendo, eu não via sentido no propósito da empresa, nem nas pessoas que estavam trabalhando comigo. Eu parecia um peixe fora d'água e aquilo ali não tinha mais nada a ver comigo. Tanto é que no deband que eu fiz, né, de sair, teve gente que saiu junto comigo, etc e tal, e as pessoas não quiseram ficar, outras ficaram, umas saíram, depois voltaram, enfim. E aí eu meti o louco mesmo, falei, não vou ficar com isso aqui não, vou fazer outra coisa da minha vida. Pela primeira vez eu pensei, não confiei em mim até hoje, porque eu sempre deixo outras pessoas falarem e eu não me ouço. Então, pela primeira vez, eu quero que todo mundo se foda e eu vou fazer exatamente o que está na minha cabeça. Que aí foi quando eu comecei a aplicar tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha aprendido nesses últimos tempos. Comecei a entender mais de negócio, eu já tinha feito MBA, etc e tal. E aí, cara, fui abrir a outra empresa. E a outra empresa nasceu já com um contrato. Então, para a outra empresa começar, eu já tinha fechado R$100 mil. Para quem não tinha nada Legal. no dia, no outro eu disse, cara, eu não sei se eu sei fazer dinheiro. Mas, aplicando o que estava na minha cabeça, sem deixar ninguém intervir na maioria das coisas que eu acredito e penso, eu vou conseguir caminhar. Pelo menos por um tempo isso aqui vai aguentar. Posso não tirar para o Elabore e nem conseguir me sustentar, mas eu vou fazer alguma coisa daqui. Eu tô vendo que já tá dando dinheiro. Cara, Exato. Foi o primeiro sinal. Exato. Então, e é o primeiro sinal que, por favor, empreendedores, entendam. Se você tem uma ideia, vende. Vende a ideia. O que é melhor do que uma validação paga? Sim. Entendeu? Você não sabe o que você vai fazer. Eu tava tateando, tava meio ali. Porra, eu vou fazer projeto para os outros, mas aí eu vou fazer projeto assim, assim, assado. Vou ajudar a pessoa, além de formatar o negócio dela, ainda utilizar a tecnologia. Será que alguém paga por isso? Paga. Validado. Próximo. Pronto, e vai indo. Então, não sofre construindo e dando muita firula para uma coisa que você não sabe se vai funcionar. Vende antes, faz depois. É o isso aí. famoso MVP, a famosa POC, que, assim, tem muita gente que tem medo, eu não vou apresentar porque não tá funcionando ainda, não tá legal. Cara, não faça isso, gente. Se você tem alguma coisa já, um conceito, você já tem um modelo de negócio estruturado, sai para apresentar. Vai ter algum louco que vai aceitar, vai ter alguém que vai querer testar aquela tua doideira ali. Eu falo que o grande problema do empreendedor, inclusive o empreendedor no Brasil, Sim. devido ao problema da gente ter isso, assim, e isso é verdade, a gente vive um mercado global no Brasil, que é o seguinte, quando você não está falando em multinacional, você está falando em empresa familiar, que já está com 100 anos no mercado, 50, mais brasileira. Quando você chega para vender algum produto pro cara, o cara quer sim todo estruturado esse projeto. Sim. Como é que funciona? Mas não está funcionando esse botão para que até você explicar uma coisa complicada. Então, gente, soa, dói, é complicado, mas assim, se você consegue ter oportunidade para você levar isso para algumas empresas que aceitem aquele projeto que não está funcionando, a cara não está bonita, não tem um layout legal, a fonte, cara, se aquele cliente aceita teu projeto daquele esqueletinho, mas tem uma funcionalidade, vai agregar valor para ele, cara, aceita. Assim, igual você falou, você deu sorte que teve alguém que pagou. Exato. Tem muita gente que não vai pagar. Isso eu Mas falo. em algum momento você vai Vai conseguir. pagar. Então, Exato. assim, ou mesmo você lá dentro do... Porque, assim, igual vocês fizeram. Cara, se vocês tivessem alguma empresa que abraçasse essa ideia para você validar esse projeto, cara, vocês não iam demorar tanto tempo. Sim. Cara, vocês iam testar servidor, ia testar todo o suporte. E não ia ter encontrado tanto entrave no meio do caminho, depois de tanto tempo investindo em estudo e desenvolvimento, né? É um processo muito importante, a questão de fazer a validação, de levar o negócio do jeito que tá e apresenta e vai. É como se a gente fosse perfeccionista, apesar de não ser sempre. Mas a vergonha, né? Você tá fazendo um negócio e você tem vergonha de falar do seu negócio.
Aí já começa daí. Daqui a pouco você tem vergonha de apresentar o seu negócio, porque não tá no melhor formato possível. Só que, cara, para chegar no melhor formato possível, só chega com gente utilizando. Sim. Você pode querer fazer o melhor layout, contratar um puta designer. E aí você coloca para rodar e descobre que o usuário prefere clicar na porra do botão que nem existe ali. Sim. Então, tipo, não tem como pular etapa. É muito óbvio o processo de entrar com o produto no mercado, fazer validação e conseguir vender. Cara, alguém tem que usar. A melhoria contínua, ela só vem com validação, uso, teste. Vamos desenvolver mais e ir aplicando. Você só evolui se tem alguém usando. Exato. Então, se se não você usar, tem uma já massa era. usando, cara, você consegue. Ali você tem vários resultados, né? Rebeca, acho que uma coisa que você falou pra mim, eu acho que eu tenho... Meu pai hoje, eu falo... até mandei o podcast pro meu pai escutar. E eu falo que, assim... que era sempre a fonte motivadora, que era meu pai negando tudo. Não vai dar certo. E o que é legal de você, da tua vida, eu acho muito foda, é aquela coisa, você pegou todos os teus problemas, todas as falas e as frases. Eu acho que essas frases dentro de você é o maior combustível que você tem. Se você for pra terapia, que não é uma sessão de terapia, mas se você for pro terapeuta, se você fazer o cerne do teu impulsionamento, o teu combustível infinito, são essas frases que marcaram a sua vida. Tem muita... Eu não tô aqui pra dar sugestão, mas é aquela coisa, tem muita gente que pega essas informações, outras pessoas, tudo bem, poderia voltar pra tua mãe, podia tentar ir pro teu pai, e cara, beleza, tá tudo bem, mas assim, olha só o que você fez, você enfrentou tudo isso. Você pegou isso, colocou dentro de você e utilizou isso como combustível, né? Eu vejo que tem muita gente que contrata esses coaches fracassados, esses coaches cu da vida, pra o cara ficar falando merda. Você pode, você é um fracassado e tal. Mas na verdade não funciona isso, cara. Você tem que pegar o exemplo da tua vida e transformar isso em combustível. E você transforma bem pra caceta. Parabéns. É qualquer coisa que a gente vai fazer, principalmente quando a gente está num cargo de liderança e que tem pessoas trabalhando com a gente em uma ideia, um projeto, um novo negócio, a gente tem que dar o exemplo, né? O principal exemplo que eu tenho na vida para passar para as pessoas que me acompanham até hoje é persistência. Eu sou extremamente resiliente, porque eu enfrento muita merda. Cara, mesmo começando de novo um negócio, o negócio vendendo, dando certo, eu me fudi muito nesse processo. Porque eu trouxe comigo 2 sócios que depois me deram um puta problema. Eu perdi maior grana. Foram mais de 90 mil reais perdidos. Então, já quase empata ali, né? Vendi e perdi. Então, tipo, mesmo acreditando e persistindo, a gente continua enfrentando problemas. Sim. Então, vão ter o problema das pessoas que você escolhe que não vão conseguir lidar com o seu jeito, não vão conseguir lidar com o seu crescimento, não vão conseguir lidar com o fato de que você pode, em algum momento, utilizar o que acontece de ruim em benefício. Sim. Entendeu? E eu sou assim. Então, tipo, por mais que as coisas fiquem ruins, em que em algum momento o negócio esteja uma merda, e isso tem dia que tá, tem dia que não tá, eu vou continuar. E continuando... Por que você continua, Rebeca? Eu tava até conversando mais cedo com a Mai e falei, por que você levanta todo dia, né? Por que você levanta da sua cama para fazer o que você faz? Para mim é muito claro hoje por que eu levanto para fazer o que eu faço. Eu sei que, por ser tão fodida sempre, por tudo que eu já passei até hoje, eu consigo fazer diferença na vida das pessoas. Então, isso me motiva. Então, eu tenho essa motivação que é minha. Eu não espero vir a motivação de você. Eu não tô aqui conversando contigo hoje porque eu acredito que você vai me deixar feliz. Eu tô aqui porque eu acredito que eu consigo contribuir, que em conjunto a gente vai fazer um lance muito legal. Perfeito. Tipo, eu sou assim e eu tento transferir isso para as pessoas que eu aconselho, que eu mentoro, que eu tô treinando em algum momento. E isso é o que falta às vezes quando a gente está empreendendo, principalmente no começo que a gente não tem noção. Aqui no Brasil parece que as pessoas elas empreendem achando que elas vão ficar ricas do dia para a noite. E a riqueza ela é relativa. O dinheiro, ele também é relativo. Porque, cara, você pode ter um faturamento de mais de 1 milhão. E aí, você ficou milionário? Não. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Você tem custo, você tem pessoas para pagar. Existe toda uma estrutura e uma roda para girar. Então, tipo, a tua motivação não pode ser esperando o que o outro vai fazer para que você consiga chegar em algum lugar. A tua motivação é tua mesmo. Eu não tenho de onde tirar dinheiro se não for eu mesma, sendo o meu próprio recurso. Eu não tenho uma família de berço, eu não tive muita instrução. Minha família é extremamente humilde, meu pai não teve estudo, inclusive, mas é um homem muito inteligente, porque ele lê bastante, mas ele nem estudou.
Entendeu? É um cara que cresceu morando na rua. Não sei como que ele não deu para algo que não preste. Sim. Porque na vida dele também tudo foi muito difícil. E apesar dele não ter estudo, o legado que ele me deixou até hoje é estude. Estudo, educação. É isso. Mas é a única coisa que você não consegue perder. Você pode fracassar em tudo, Rebeca. Menos nisso. Menos no estudo. Porque aquela coisa, você tá aí. O que você aprende, o que você adquire, cara, você não perde. Isso pra mim é fantástico. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu lembro. Foi um choque muito grande pra mim. Eu já tava com a produtora. E aí a gente tava o escritório da gente era muito apertado, tinha muita gente. E aí eu sempre deixava o computador aberto. E na época tinha uma brincadeira, até na Avocado chegou a ter uma época dessa brincadeira, do pessoal deixar o computador ligado e fazer uma brincadeira, uma zoada, entrar lá no Facebook, dar aquela zoeira. E eu lembro que a gente fez, foi o segundo maior faturamento que a gente tinha feito na produtora naquele mês, e a gente recebeu 1.400.000. Então, assim, foi um dinheiro que, cara, pra mim, cara, você vê aquela quantidade de zero dentro da tua conta ali, você fica impressionado. E aí eu desci pra tomar um café e quando eu voltei, um funcionário foi entrar pra dar uma zoada e o banco tava aberto e o log ainda tava vendo aquele valor. E aí, cara, houve um burburinho dentro da empresa. Né? Tipo assim, cara, porra, olha o dinheiro que ele tá recebendo e, porra, olha quanto a gente ganha de salário. Cara, e aí chegou no meu ouvido disso, ó, o pessoal tá falando aí que, tipo assim, vocês estão faturando pra caraca e o salário da galera não tá bacana, mas assim... E aí, cara, eu fiquei... E nessa época eu tive 4 tentativas de suicídio. E aí, tipo assim, na segunda, quando eu tive, cara, ó, vai internar ou, cara, tenta... E aí eu tava com um terapeuta falando, esse terapeuta era muito louco, ele fazia terapia comigo fumando maconha. E aí ele, cara, olha, ele me chamava assim, doido. Eles me chamavam de doido. Doido, esse dinheiro que caiu na tua conta, você já pagou todo mundo? Eu falei, não. Aí ele, você já pagou os impostos? Eu falei, não, já fez isso. Não. E, cara, eu nunca tinha parado pra olhar e falar assim, cara, as pessoas olham a gente de vez em quando, porra, tá bem, tá viajando, tá numa praia, mas assim, as pessoas não olham o quanto... Aquele dinheiro era o salário de todo mundo, que o pessoal não tinha recebido ainda. E aí, no final, eu fiz uma reunião com todo mundo, eu fiz a impressão do extrato, que daquele 1 milhão, e depois eu fiz do final do mês. E no final do mês, na conta, ficou 150 mil reais. E a gente gastava muito em viagem de avião. Aquele dinheiro ali, no final do mês, ia ficar até pouco. E a gente eu fiz uma apresentação pessoal. Eu não deveria nem... Na época, o meu advogado tinha falado que era loucura ter feito isso. Mas assim, eu falei, gente, você tá vendo? A gente escuta muita coisa, mas a gente não olha por isso. Então, a gente vai viver isso. Sendo bombardeado 24 horas, porque, cara, deu certo. Ó, teve um faturamento de 100 mil. Como você falou, fiz 100 mil. Quando você conta uma história de sucesso, é muito engraçado quando alguém vai lá fazer uma história, vai lá no palcozinho lá pra falar, sim, fiz 100 mil. Mas, cara, o que você conta depois é o seguinte, cara, eu tive 2 sócios que me deu um pau de 90 mil. Exato. Então... E os 100 mil que era pra pagar funcionário tudo, vai tudo no... Porque depois você tem que tirar dinheiro de algum lugar pra poder arcar com as coisas. Mas no final do mês a galera, todo mundo recebe o dinheiro certinho, mas tudo lá no final. Que ninguém vê o saldo negativo que fica, na maioria das vezes, depois que você paga todo mundo, imposto, tudo, né? Tipo assim, nossa, entrou tanto com isso, de dinheiro. Quase todo mês. Não, é pior, o governo é pior, né? O governo, pô... Nem me fala que eu já fico triste. Não, teve um dia que tava eu e o Gabi e o Vitão, o nosso outro sócio, a gente tinha um cliente que tá apresentando um espaço pra gente botar outro podcast. E a gente tá super empolgado, aquela coisa toda... Aí me chega ele, o Vitão, que é o responsável do financeiro, ele... Cara, chegou aí 15 mil de imposto pra pagar. Tipo assim, no meio de uma reunião, tipo assim, tão gostoso. Ele podia esperar a gente chegar no escritório pra falar. Todo mundo cara, triste. O tesão acaba todo que você fala assim, cara, o governo come 15 mil do meu salário. Cara, eu demoro 4 meses, 5 meses pra ter esse dinheiro na minha conta. Exato. E o governo vai ganhar naquele mês esse dinheiro. Eu falei assim, cara... Cara, ninguém vê isso, cara. Não vê. Mas aí entra naquilo que eu tava comentando com você, que é o pensamento pobre, né? Sim. Que a pessoa acha que vai empreender e vai ficar rica de cara. E aí ela não olha para os pormenores. Isso é só para quem tem conhecimento. Então, adquira conhecimento para que você entenda isso. Faturamento é diferente de lucro, né? A entrada mensal da empresa não tem nada a ver com o quanto de riqueza que você vai acumular referente àquilo ali. Se você der muita sorte no primeiro ano da sua empresa, provavelmente você vai tirar um lucrinho ou outro, até um prolabore. Na maioria das vezes não acontece. Tem startup que passa 2, 3 anos só desenvolvendo e não ganha porra nenhuma porque a aplicação não consegue ainda receber ninguém. Então, até quando você recebe investimento, uma das principais condições hoje em dia...
o sócio não pode tirar dinheiro Não pra pode. ele. Quando Não, eu não recebi pode. investimento da minha primeira startup, Exato. não entrou o o sócio Prolabore. passa fome. Ele não pode receber não dinheiro entra pra Prolabore. ele. Cara, não pode. É um condicional. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que estar full time na tua empresa, porque senão você não recebe o investimento, mas você não pode tirar salário pra você. Então, tipo, você tem que fazer jornada dupla, tá ligado? Você tem que pegar o dinheiro, pagar a galera, trabalhar que nem um condenado, pelo menos às 8 horas ali por dia, mas que sempre trabalha mais. E de noite você tem que fazer uma consultoria, uma mentoria, fazer um freela pra poder pagar o seu mês. Porque se você não ficar full time na empresa, nem o dinheiro você recebe. Eu quero que o editor coloque aqui, eu não sei qual é o número da pesquisa, mas o editor vai botar a pesquisa aqui. Os maiores CEOs mais sucedidos no Brasil, já foi feito um levantamento, ficam em Pinheiros, na região elite de São Paulo, os maiores CEOs. Né? E os filhos, as pessoas que têm startups de sucesso são dessa região. Então, por quê? Cara, são pessoas que são sustentadas pelos pais, aquela coisa toda, mora com a família e tal. Então, ele tem essa oportunidade. A gente, não. A gente... Sim. Cara, a realidade do Brasil, a gente precisa falar sobre isso. Quando você começa sem ter condição financeira, independente do faturamento que você vai bater, a água vai bater na tua bunda e você vai precisar se sustentar. Sim. E você não vai ter o mesmo crescimento de um cara que já tem toda a situação básica dele ali, ok, no mês. Porque como é que você vai dormir se você tem que pagar o aluguel? Aí você tem que pagar o aluguel do espaço que a galera está trabalhando, tem que pagar o aluguel da tua casa, você tem que pagar a comida, às vezes você tem mulher, filho, etc. Então, é muito mais difícil empreender quando você não tem infraestrutura. Sim. Não é impossível, mas é mais difícil. muito E a mais gente difícil. não pode romantizar isso. Não tem glamour, não tem nem pouco. Não tem, cara. O negócio de empreender é muito legal. Na hora que a gente tá ganhando prêmio, porque eu já ganhei prêmio por empreendedorismo, já fui reconhecida isso, aquilo. Mas a fatura mensal, ela chega e você tem que pagar, Você independente consegue levar dos o prêmio na prêmios. CPFL? Ó, Não vamos dá, pagar minha cara. conta aqui, CPFL. Exato, pega o prêmio aqui e quita a dívida. Não vai rolar, cara. Toma aqui, funcionário, o prêmio pra você levar pra Exato, casa. ó, não tem salário, leva o prêmio aqui. Ó. Ele vai enfiar o prêmio no meu cu, entendeu? Não vai, cara, não dá. Não vai. E não romantizar é muito sobre entenda, é difícil. E aí, quando a gente fala que é difícil, parece que a gente começa a falar aquelas frasezinhas de efeito, né? Mas, porra, é difícil pra caralho difícil mesmo. pra caralho. É difícil. É difícil porque, além de lidar com tudo isso, você tem que lidar com pessoas. Você não pode deixar a peteca cair, porque senão a galera também fica toda desestabilizada. Então, você tem que estar bem, as contas têm que estar bem, a liderança tem que estar bem, a gestão do todo tem que estar bem, comercial tem que estar bem. Às vezes, quando você está no início e a empresa é pequena, tudo é você, né? Sim. Não, é assim. O Severino da situação. Cara, e é isso. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Pra mim, eu acho que... Cara, eu tenho que fazer o ranking, a gente tem que fazer o ranking dessa turma. Rebeca, cara, pra mim, eu acho que a gente fecha a nossa rodada de quem é a gente. Eu acredito que a gente pode dizer que talvez a gente tenha um pouquinho de know-how pra gente poder entrevistar as pessoas que vão estar perto da gente aqui. Eu acredito que a gente vai ter muita gente que vai ter pepinos maiores do que lavar a bunda de um cachorro ou alguma coisa. Com certeza. Vai ter gente que vai ter golpes maiores, provavelmente calotes menores ou maiores também, mas know-how pra falar de fracasso a gente tem. Eu acho que a gente tem, a gente É isso pode. aí. Então, tá apresentado o nosso currículo pra vocês nesses 3 episódios. E aí a gente tem uma coisa também, que a gente falou no primeiro episódio, a gente esqueceu de falar no episódio passado. A gente vai compartilhar também a sua história de fracasso. Então você pode mandar um e-mail pra gente aqui, a nossa diretora de redação, a Mai, vai ler com todo carinho e não vai rir desse fracasso. Você pode colocar um nome, inventar um nome fictício. Pra qual e-mail? Ajuda aí, @fuckup. Vamos colocar ali embaixo. Aqui, no e-mail aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó, Tá segue aqui. Ou tá na descrição do Spotify aqui, é o e-mail que você deve mandar. A gente vai ler. Então, como é que vai ser a dinâmica dos próximos podcasts agora? A gente vai trazer um convidado. Isso Esse aí. convidado vai ter 30 minutos pra contar o fracasso dele, ele vai contar ali. Porque, na verdade, a dinâmica do Fuck Up é o seguinte, é 15 minutos. A gente já tá até extrapolando essa regra. Então, no evento, quando a gente vai já marcar e já tá escolhendo já o local para fazer um evento presencial aqui em Ribeirão Preto. Então, tipo assim, no tete a tete é 15 minutos. Ele vai ter 15 minutos sem apresentação, vai falar a história dele e depois a gente vai debater. Aqui a gente tá dando uma colher de chá,
30 minutinhos e depois no próximo 30 minutinhos a gente vai ler essa carta de fracasso e a gente vai compartilhar junto com o nosso convidado aqui pra gente tentar dar alguma sugestão, alguma coisa, ou só rir da cara do pessoal. É isso aí, vocês já estão em casa, já viram que aconteceu bastante merda na vida da gente, então aproveita, fica à vontade, pode falar. A gente não vai revelar o nome de ninguém, conta o case de fracasso. Se quiser contar case de fracasso que envolva a gente também, a gente não vai expor ninguém também. E vamos junto, para que vocês possam aprender alguma coisa com tanto de história negativa que tem aqui também, né? Que isso... Use todas essas coisas negativas, todos esses fracassos como um combustível, como a Rebeca fez, impulsionador da sua vida. E antes de finalizar, eu quero agradecer aos nossos 2 patrocinadores. Quem quiser patrocinar, manda um e-mail também para esse ajuda aí que tá aparecendo aqui também, que a gente ajuda você a aparecer nesses contos de fracasso aqui. Gostaria de agradecer ao pessoal do Espaço Lotus. Hoje não teve comidinhas, porque Ribeirão Preto o mundo tá acabando, mas o Espaço Lotus fica ali perto do Ribeirão Shopping, do outro lado ali do Ribeirão. É um food park, acho que também não tá nem aberto, mas aceita iFood também. Pode procurar Espaço Lotus lá no iFood, você vai encontrar, né? E agradecer também a W Office pelo esse estofado lindo, essas mesinhas bonitinhas aqui. A W Office, cara, só tem linha top. Acabou de chegar lá no escritório da Avocado agora, mais 4 cadeiras da W Office. Nessa aí não foi publi não, tá? A gente que pagou essas cadeiras lá, tá? Um beijo pra Dani, um beijo pro El, tá? E é isso. Considerações finais? Gente, obrigada pela oportunidade para poder lavar a roupa suja aqui hoje, falar bastante merda, eu sou assim mesmo, mas é bom contar um pouco da nossa história, né? Coisas ruins acontecem, mas isso serve para que a gente faça a diferença, tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante hoje aqui. E uma coisa engraçada que tá acontecendo, não sei se tá acontecendo contigo, tem pessoas que estão me seguindo no Instagram. Que eu nem sei quem é. É isso aí. Eu vi do Focam e já mandaram 2 mensagens lá. E tem gente, mandar um abraço aí pro... Semana passada o Danilo marcou a gente lá, ele fica com a esposa dele pra assistir o Focup. Ele abriu o YouTube e tava assistindo o Focup. O Danilo, ele mora lá eu acho que é em Maringá. Maringá não. Qual é naquela cidadezinha ali que é divisa de São Paulo, lá no finalzinho lá de São Paulo? Lá pra cima, Nossa, indo sentido Maringá lá. Faço ideia. Sei lá, é uma cidadezinha lá pra cima lá, marcou a gente lá que tava assistindo, ele assiste, ele tava no contador, ele tirou um print, botou no stories. Estamos chegando longe, olha hein? só, tá chegando longe. E é Fracasso isso, de pessoal. sucesso. E em breve o Focup, na palestra do Focup vai ter com cervejinha liberada. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, gente.